Hoje a gente vai começar o nosso painel sobre como promover a iniciação científica na educação. Agradecemos a presença de todos. Eu vou começar com a minha audiodescrição, aí eu peço para vocês lembrarem também. Eu sou uma mulher branca, estou com vestido estampado, azul marinho e bege, e um blazer azul. A gente queria começar falando que a gente discutiu bastante sobre o que seria esse assunto, né, iniciação científica através das feiras e na educação. E a gente chegou em alguns consensos, porque esse assunto é um assunto bastante longo, bastante extenso. Uma das coisas que a gente chegou à conclusão é que quando a gente estivesse falando sobre iniciação científica, a gente está falando de múltiplas ciências. Então, quando a gente pensa em iniciação científica, é a produção do conhecimento nas escolas, a escola como produção de conhecimento científico. Não necessariamente só nas ciências da natureza. Isso foi uma coisa que a gente conversou. E as feiras também como uma opção, uma forma de chegar e apresentar esse conhecimento. Não como uma forma de competição, não necessariamente como uma forma de status ou coisa assim, mas como uma forma de mostrar esse conhecimento que está sendo formado e estruturado dentro daquela escola. Para apresentar para vocês quem vai conversar com a gente hoje, a gente tem a Valquíria Venâncio, que é professora aposentada da Rede Municipal do Ensino de São Paulo, que ela tem muito orgulho, somos todas professoras aqui. A partir da sua prática, fundamentou sua pesquisa em formação de professores, concluiu o doutoramento pela Faculdade de Educação da USP, onde atua como pesquisadora do Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico. Desenvolve projetos relacionados com tecnologia para educação, iniciação científica e tecnológica no grupo de estudos e pesquisa etnomatemática de STEAM Lab da Inova USP. Desde 2019, compõe a formação da rede de programas de educação docente, foi consultora da coleção do SESI-DN em Educação Tecnológica e autora do livro Formação Insubordinada de Professores TIDIC. Além disso, é participante dos comitês de avaliação de feiras científicas, como a FEBRACE, há mais de 14 anos. Ela tem bastante experiência do lado de lá das feiras, né? E do lado de cá das feiras, a gente tem a professora Tamires Custódio, que é a professora nossa da casa, do SESI, é professora de Química desde 2015, atualmente mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Química da UFRJ. Atualmente foca sua pesquisa na vivência em metodologias ativas e sua importância na formação de professores de Química. Na Escola Firjan SESI Laranjeiras, é professora de Química desenvolvendo colaboração com os alunos, pesquisas científicas, tanto com as equipes de robótica e clubes de ciências da instituição. Tá legal? Aí a gente vai fazer algumas perguntas para incentivar a conversa e a gente vai começar por uma pergunta que é por que e como, já é um desafio, né? Pensar na promoção da iniciação científica na educação básica. Aí te convidar para começar, Tamires. Boa tarde. Quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao Vitor, que foi o primeiro contato nesse convite. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos cacheados ruivos, um pouco abaixo do ombro. Estou vestindo uma calça bege, uma blusa preta e estou com um blazer dobrado na manga preto também. E uso óculos e tenho olhos castanhos. Quando eu penso nessa pergunta do porquê promover a iniciação científica na educação básica, como eu sou uma professora, estou em sala de aula, mais de 40 tempos durante a semana, assim como muitos de vocês, eu logo penso na praticidade de conseguir contemplar uma competência que está na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Na competência 2, ela fala sobre o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao pensamento científico, crítico e pensamentos relacionados ao processo de investigação. Então, por que promover? Para conseguir atender, para mim, essas exigências. Mas como promover? E aí é importante pensar que para ser válido para o estudante, para os estudantes, para ser relevante para eles, é importante pensar nesse processo estando inserido no contexto do aluno. Um processo de investigação, de iniciação, pesquisa científica, como for chamar, é um processo que pode ser feito, conduzido com vários métodos.
Método científico, método de engenharia. Você pode procurar um livro que tem um monte de método. Tem um GIL 2008 que fala sobre como produzir um projeto científico. Mas todos eles vão partir de uma problemática, de uma situação-problema. Se essa situação-problema ela for do contexto do estudante, isso vai ser relevante para ele. Se a situação, a condição, tanto social ou a realidade escolar desse estudante, ou o local onde ele mora, for um espaço que o professor consiga promover a investigação, a curiosidade, vai ser algo relevante para o estudante. Então, eu entendo que o porquê e o como estão inseridos nessa fatia, no ser relevante para o estudante, de modo que ele se sinta instigado a investigar. Vou dar a palavra para a Valéria, perdão. Boa tarde, gente. Ela já me apresentou, né? Valquíria, eu vim de São Paulo, moro em São Bernardo do Campo, mãe do Vicente, né? São as minhas referências prediletas, tá? Não é essa lista que a Mari falou. Eu sou uma pessoa parda, de cabelo encaracolado, uso óculos, estou de vestido bege, estampado, e os meus olhos são castanhos, e o meu cabelo está solto, deve estar com esse clima maravilhoso, os cachos frisam, aí deve estar uma maravilha, tá bom? Quando a gente fala de iniciação científica, né, a gente começa a pensar no quando que eu começo, né? Não só o porquê, não só o como, né? Que as minhas amigas, uma perguntou e a outra falou, mas quando que eu começo iniciação científica com o meu aluno? Então eu queria saber daqui quem é professor que dá aula, está na sala de aula. Mas não levanta assim, não, ó, que eu não enxergo, tá? Levanta, isso. Quem é gestor? Ótimo. E quem trabalha em rede? Isso é tudo. Professor, gestor, que mais que ele é? Como que é a vida do professor, né? Acumula em tudo quanto é canto. E quando vem na Firjan, ele anota tudo para fazer na escola, segunda-feira, terça, não é assim? Bom, e quando que eu começo? Alguém tem uma sugestão? Quando que eu começo? Iniciação científica lá na minha escola? Eu enquanto gestor, eu enquanto... Opa, ele falou educação infantil. Alguém concorda com ele? Ótimo. Por que eu começo lá? Porque lá é onde está a curiosidade, né? É onde eles vão seguir o caminho da formiga. Olha, professor, uma formiguinha, e vai seguindo as formigas. Olha, professor, uma abelha na florzinha. Olha, professor, por que essa torneira está vazando? Olha, professor, o banheiro, não sei o quê. E para quem é de educação infantil sabe como que é, né? Olha assim, né? Olha, professora, né? Puxando a sua roupa, querendo te levar para ver essas coisas. Então, a gente começa lá com a questão da curiosidade. Depois a gente vai ver questões de situações, problemas próprias, né, que vivem na escola, ou situações, problemas que eles vivem na própria escola, na família, na comunidade, né? Então, tem essas instâncias de situação, problema. Tem questões de necessidade local. Eu não consigo ficar sentada, gente, desculpa, me irrita. Eu acho que é TDAH, alguma coisa. É alguma coisa assim, eu não consigo. O Vitor me conhece, né? O Vitor, colega aqui de alguns anos, eu não consigo, né? Mas assim, a gente começa então lá na educação infantil e continua estimulando o quê? Aquilo que a Tamires falou, né? A curiosidade deles, a necessidade deles partir de alguma coisa que vem dos nossos alunos. Não adianta eu chegar lá e falar assim, eu sou bióloga igual a Lu e vou levar um tema para a escola e eles vão desenvolver uma pesquisa para a minha escola lá sobre esse tema que eu acho interessante, que está na moda. Vou levar IA. Vou levar IA na escola como, né, facilitador de aprendizagem. E não dá certo porque eu não levei uma coisa que o meu aluno quis fazer, estava interessado. Outra coisa é onde?
Onde que eu desenvolvo iniciação científica? Sugestões? No laboratório. Olha que legal, uma bióloga ia falar de laboratório. Alguém tem outra sugestão? No entorno da escola. Olha, vamos todo mundo em fila, dar a volta em volta da escola, vamos olhar, observar e vamos trazer alguma situação que eu enxerguei lá. Onde mais? Num passeio. Eu vou na Casa Firjan, eu vou no museu lá do futuro, eu vou não sei aonde. Eu também estou incentivando a pesquisa, a procurar a iniciação científica. Onde mais? Na sala de aula. Eu achei que não ia sair nada da escola, gente. Pelo amor de Deus, na escola. Né? Na sala de aula, no pátio, na biblioteca, né? Então eu posso fazer em todos esses lugares. Então nós já falamos como, nós já falamos quando, mas o como tá legal? Tá bom o como? Não. Pode, não, porque complementando o que a Tamires falou, eu fiquei pensando assim. O como só é interesse se o meu aluno tiver com vontade. Eu incentivo, né, Tamires? Eu vou lá, eu incentivo, eu mostro, ele escolhe o tema, né? Eu levo para o laboratório, eu levo para o entorno da escola, tá? Mas como que isso ajuda o meu aluno a ser um pesquisador? Né? Uma pessoa que vai... aprofundar num tema ao ponto de virar um cientista, um especialista daquele tema. Como que eu chego nisso? Né? Quando eu estimulo o autoconhecimento do meu aluno, quando eu estimulo a autoestima, que ele pode, ele consegue, quando eu estimulo ele... A gente estimula perguntando, né? Lembra aquelas falas que as pessoas iam fazer palestra antigamente? Não, você não tem que dar resposta, você tem que perguntar. Então eu estimulo também fazendo perguntas para ele ir se aprofundando. Mas nem sempre está dentro da minha área de conhecimento. Nem sempre. E aí, como que eu faço? Nossa, eu vou dar o microfone para ela. Posso? Eu peço ajuda para os colegas. E é isso que eu acho que é um pouco do que a gente vai falar mais para frente, não é? Então, não vou... Guarda essa. Guarda para você repetir daqui a pouco. Confesso que estava com medo que você chegasse na pauta toda, assim, de uma vez só. Não, fica à vontade, mas temos o tempo. Pegando um pouco do gancho dela... É importante a gente entender que a iniciação científica, a pesquisa em si, ela não está atrelada a uma disciplina, né? Vou confessar que eu pensava assim no passado. Ela não está só vinculada à parte de ciências, à física, química e biologia. A gente pode voltar na questão da documentação, do que a gente precisa atender enquanto professor. E essas competências, habilidades, elas são transversais, elas fazem parte de todo o componente curricular. Um aluno se tornar crítico, que não é algo rápido, não é algo de uma hora para outra, visto o formato de ensino que a gente vive, né? Ainda o formato da sala de aula, em muitos locais a sala de aula com as cadeiras enfileiradas, às vezes umas aulas que a gente apenas coloca o conteúdo e não questiona muito sobre aquilo. Não é fácil desenvolver um aluno crítico, e não é todo aluno que está adepto, está aberto naquele momento a isso. Então é importante tocar nesse assunto que você citou no final, de que não é só dentro da química, não é só dentro da biologia. A gente ela vai citar, né, casos de feiras, mas quando você começa a visitar algumas feiras, você vê que existem trabalhos dentro da área de humanas, de linguagens, e trabalhos transversais, né, onde a gente propõe um assunto, o aluno traz uma problemática da sua vivência, uma problemática de poluição, por exemplo, que trabalha desde a geografia na questão do território até os pontos mais químicos e físicos. Então é importante, por que fazer isso? Para o aluno estourar a bolinha de que os assuntos são separados, que as disciplinas elas são segmentadas, né, e sim
tornasse tudo uma grande mistura muito boa. Essa construção de saberes passar, né? A ciência ela não está disciplinarizada como a escola, e não deve ser. Então, esse entendimento é muito interessante. Pensando no que vocês estão falando, já que a gente saiu da linha aqui, vou contribuir também. A gente segue o papel um pouquinho. A questão, para mim, essencial de como formar uma iniciação científica é ensinar o aluno a fazer pergunta. Porque a pergunta científica é o maior desafio para nós, professores pesquisadores, para o aluno e para qualquer pessoa que se disponha a fazer ciência. Como você consegue pegar um problema gigantesco e diminuir ele num ponto que você consiga responder empiricamente, com uma pergunta objetiva, com um objetivo claro e que a sua pesquisa tenha condições de efetivamente respondê-la. Então, não é só ser curioso, mas como fazer perguntas e entender como você pode responder aquilo. Eu lembro de uma vivência que a gente teve, e aí puxando uma coisa que a gente vai falar mais para frente da questão da universidade na escola e como essa dualidade é feita, de que teve o Museu Nacional, foi numa escola nossa, e fez todo um discurso sobre a quinta, sobre como é que funcionava historicamente, socialmente, a importância da quinta e tudo. E no final ela perguntou se alguém tinha alguma dúvida. O aluno na mesma hora levantou a mão. Achei estranho, porque geralmente para você fazer uma pergunta você leva um tempinho para pensar, né? No que ele levantou a mão, ele perguntou: por que eu não posso pular no lago? Isso é iniciação científica. Por que ele não pode pular no lago? Vamos criar hipóteses. Será que o lago está contaminado? De quê? Como é que a gente pode visualizar isso? Será que você não pode porque tem alguma lei? Será que você não pode porque tem alguma restrição? Por quê? E como você vai fechar isso? Então você vai fazer uma pesquisa documental? Não, você vai fazer uma pesquisa no microscópio. Não, você vai fazer... Definir isso é também um exercício de iniciação científica. Então, eu acho que aprender a fazer pergunta é essencial para qualquer profissão, assim. Mas estou me metendo no que não devia. Vamos voltar aqui, que é a questão das vantagens e desvantagens das feiras, né, para a iniciação científica, que foi uma coisa que a gente já discutiu bastante também. Quer começar? Não, mas eu posso complementar. Eu faço uma formação em São Paulo, na região de Campinas, que a gente... É uma formação continuada de professores, só que a gente trabalha as etapas da iniciação científica. Ai, não aguento. A gente trabalha as etapas da... Desculpa, eu fico de costas aí. A gente trabalha as etapas da iniciação científica, lá no nosso encontro, que eu falo, que é o encontro conceitual. Aí o professor leva para a escola, aplica essa etapa com os alunos dele. Aí ele volta, eu trabalho a próxima etapa da iniciação científica, porque quando a Lu fala isso, a iniciação científica tem etapas e um certo rigor, né? Não é de qualquer jeito que eu vou fazer. Eu tenho etapas para trabalhar. Então eu levanto uma situação problema, aí eu faço a minha questão problema, né? Aí eu levanto a minha hipótese que responda àquela pergunta, problema que eu fiz. Aí eu faço um estudo bibliográfico inicial para saber se mais alguém discutiu sobre esse tema. Aí depois disso eu escrevo o meu plano de pesquisa. Eu planejo antes de desenvolver alguma coisa. Mesmo que o aluno queira antecipar tudo, né, Tamires? Ele acha um problema, ele fala, já vou construir uma caixinha na impressora 3D, porque eu já vou resolver esse problema. Não, mas ele tem que planejar antes na iniciação científica. Por isso que a gente faz o plano de pesquisa. Aí depois que eu fiz o plano de pesquisa, eu vou pensar na metodologia. O que eu vou fazer para responder aquela minha pergunta de pesquisa, certo? Aí depois disso eu vou analisar os resultados, vou escrever meu relatório e vou apresentar essa minha pesquisa. Quando eu apresento essa minha pesquisa, eu apresento aonde? Eu apresento nas feiras de ciências, eu apresento na minha escola, apresento para os meus colegas de sala,
né? Eu apresento na sala ao lado, apresento na mostra da própria escola, certo? Eu apresento eu conheço um vereador lá na minha cidade, vou lá na Câmara porque eles têm que me ajudar a resolver essa falta, como que é? O meu problema é questão de segurança no meu bairro periférico por falta de iluminação pública. Então, eu vou apresentar meu projeto de pesquisa lá para a Câmara Municipal, lá para o vereador, para o prefeito. Eles vão ter que achar uma solução para a minha pesquisa, que eu comprovei que a falta de segurança é porque não tem iluminação pública no meu bairro. Né? Então, eu levo isso para os órgãos públicos, eu apresento em jornal, eu apresento em revista, então não é só as feiras, né, que a gente apresenta a nossa pesquisa. Quem aqui é pesquisador também ou foi um dia? Fez TCC, mestrado, essas coisas todas que exigem que a gente mostre o certificado para aumentar 2% no salário, mas tudo bem. A gente trabalha que nem um louco e aumenta 2%. É incrível. Isso quando valorizam, né? Quando valorizam tudo isso que a gente faz. Então, a gente aqui que desenvolveu pesquisa, a gente apresentou em congresso. A gente escreveu artigo para revista, para jornal. É a mesma coisa que os nossos alunos vão fazer. Porque isso aumenta a autoestima. Isso aumenta o eu posso. Eu consegui, eu resolvi, eu achei uma solução. Então, uma das vantagens de apresentar na feira é trazer essa questão da autoestima do meu aluno. É trazer toda essa organização, essa disciplina, esse foco, essa lista de habilidades que o meu aluno traz para a feira, porque quando eu apresento o meu trabalho, eu apresento tudo essas habilidades que eu adquiri no ano desenvolvendo a pesquisa, né? Então, uma das vantagens é essa, eu acredito. E a comunicação oral. Hoje em dia parece que a gente tem uma dificuldade com os nossos alunos de comunicação oral, né? Você fala bom dia, ele... Aliás, não é só lá, não. Aqui também. Eu andei falando uns bom dia aí, acho que ninguém me conhecia, então vai ver que é isso, né? E eu falo, como diz uma amiga, eu falo até com os cachorros. Então, vocês me verem na rua, eu vou falar com vocês na rua. Nunca vi, mas vou falar. Eu adoro essas coisas, né? Então, essa comunicação oral, o saber sintetizar um ano de trabalho que eu construí na minha escola, também é outra vantagem da feira. Mais vantagem? Eu vou passar a bola para a vizinha. Desvantagem eu vou falar depois, da lista de vantagem que é maior. A lista de vantagem é mais comprida. Tem muita vantagem. Eu vou citar, né, como a pergunta é sobre a vivência. Eu vou falar com muito orgulho aqui, porque eu estou orgulhosa disso. Semana passada a gente retornou com 2 alunas da FEBIC, né? Feira Brasileira de Iniciação Científica. E aí, nessa apresentação de trabalho, a gente retornou com um prêmio de destaque, mas essa não foi a grande vantagem, o grande benefício da feira. Eu pude visualizar, viver, sentir, experimentar as minhas alunas trocando com grupos de outros estados do Brasil, que elas não teriam contato em outras condições, dentro de sala de aula, dentro do laboratório. Não teriam. Então, lá, elas puderam ouvir a apresentação, teve momentos de troca, puderam ter troca cultural. Elas entenderam a situação social, a problemática que os alunos trouxeram. Teve aluno do Sergipe, teve grupo da Bahia, teve grupo de São Paulo. Foi uma troca extremamente rica. Dava para ver o olhinho delas brilhando. E nesse momento de troca, de observação no outro, a gente trabalhou muito. Eu tentei trabalhar com elas, conversar com elas sobre a capacidade que a gente precisa desenvolver, mesmo no meio de uma competição, que é de potencializar o outro, de valorizar o trabalho do outro, de não correr o risco de, no meio da frustração, às vezes, de não ganhar um certo prêmio, julgar o trabalho do outro de modo negativo. Então, tentei desenvolver isso, e foi possível, porque elas vivenciaram e viram muitas coisas incríveis, de que o outro também faz um trabalho muito bom.
que existem trabalhos incríveis distribuídos pelo esse Brasil. Então, isso foi uma vantagem uma das vantagens, né, dessa vivência que a gente teve. Já vou emendar na desvantagem. Porque como a gente está falando de uma feira, mas que mesmo assim, mesmo sendo um trabalho científico, a gente está ali no meio de uma competição, existe uma desvantagem que eu observei no fator competitividade. Eu estou citando, né, o meu recorte é ensino médio, alunas de 16, 17 anos. Existe o fator nervosismo pré-processo e no dia mesmo da apresentação. Mas, para além disso, ansiedade e nervosismo, tem o fator adolescência, muitos hormônios, muitas emoções. E o fato delas serem avaliadas constantemente, que eu não sei se vocês têm essa experiência, mas você está mais ou menos como é que é. Elas ficam separadas em baias, os grupos, e as pessoas passam para assistir a apresentação e a gente não sabe quem é o avaliador, porque ele não vem com crachá. Então, qualquer pessoa pode ser um avaliador. Então, em qualquer momento, elas têm que estar apresentando muito bem, porque elas podem estar sendo avaliadas. E isso é constantemente. Foram 3 dias muito constantes nisso. E elas ficaram nesse nervosismo, ficaram, né, tentando adivinhar quem era o avaliador. Não, ele fez a pergunta tal, então é. E aí, nesse meio termo, a gente teve aí momentos de frustração porque não falou tão bem para aquela pessoa, ou então frustração porque queria ganhar um certo prêmio e não ganhou. Então, acho que o ponto negativo que eu chamaria aqui é da gente, como mentor ali no processo, orientador, lidar também com essas emoções. Preparar o aluno e deixar ele experimentar a frustração, porque é um processo da vida, e ele vai viver isso em outros momentos, e ali é uma oportunidade de aprendizado. Então, já emendei na desvantagem, te cortei. Não, você acha que isso é desvantagem? Então, é o ponto mais negativo que eu consegui analisar aqui do processo. Eu acho que, por conta de eu trabalhar tantos anos na Febrace, alguém conhece a Febrace aqui? Depois vocês vão me contar o que vocês acharam, tá bom? Eu não consigo enxergar o negativo, e eu não trabalho só na Febrace. Semana passada eu era avaliadora da FENADANTE, eu fui na avaliação na FENADANTE. É uma feira internacional do Dante, é uma escola de elite. É uma escola. Você estudou lá? Ah, Aí, mas a FENADANTE agora eles, né, já está na 5ª feira, 5º ano, e eu sou avaliadora dessa feira também. Eu não sei até onde essa competitividade é uma desvantagem. Porque uma coisa que está difícil hoje para as nossas crianças é aprender a perder. Né? Aprender a perder. Eu fui mudando de assunto. Eu fui ver uma escolinha de futebol e o professor da escolinha de futebol comentou que hoje está difícil dos alunos perderem, eles só querem ganhar. Né? Então, talvez isso eu já considero mais uma vantagem, apesar de ser uma vantagem que parece triste, né? Outra coisa que tem nas feiras... Posso provocar rapidinho? E o fato de todos os seus alunos terem só 2 lá? Não é uma desvantagem? Vamos lá. Era isso que eu ia falar. Você está na escola, você tem lá 200 alunos, porque você dá aula de quê também? Química, né? Química é 3 aulas por semana? 2 aulas por semana, então ela tem 7 turmas, né? Para completar a carga. 8, quase que eu acertei. 8 turmas para completar a carga de aulas semanais. Certo? Dessas 8 turmas, ela desenvolve projeto nas 8 e só 2 grupos de 3 alunos foram para a FEBIC. Só que quando eu desenvolvi projeto com essas 8 turmas, sei lá, deu 8 vezes 4, 32 grupos de pesquisadores, 2 foram para a feira, mas os outros 30 aprenderam pra caramba, né? Aprenderam as etapas da iniciação, aprenderam a pesquisar em fontes fidedignas, né? Fontes que não são fake news, né? Aprenderam a pesquisar não no Facebook, nem no Zap, nem no Instagram, nem no TikTok,
Nossa, agora tem tanto que você faz uma lista, né? Eles aprenderam a pesquisar em fontes de universidades, de revistas científicas, eles aprenderam tudo isso. E aprenderam que nem todo projeto vai para uma feira. Não foi para a FEBIC, mas pode ir para a FENADANTE, mas pode ir para a FEBRACE, pode ir para a Mocica, né, que é no Ceará. Essa deve ser mais interessante, então, né? A gente vai lá para o Ceará, para uma feira, ai, que delícia. Aí, brincadeiras à parte, mas a gente pode também estar distribuindo esses alunos para diferentes feiras. E também, acho que eu vou dar um spoiler, a FEBRACE tem feiras filiadas. Então, se a sua escola faz uma feira e chama mais 5, 6 escolas do entorno para participar dessa feira, pode se inscrever como feira afiliada da maior feira do Brasil, que é a FEBRACE, né, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. Então, essa questão de desvantagem por não participar, eu não sei até onde. Também é essa coisa da não quero perder, mas eu não sei até onde é uma desvantagem. Outra coisa é assim, até contei para as meninas numa reunião que a gente fez. Esse curso que eu dou lá na região de Campinas, a gente já formou, sei lá, acho que quase 2.000 professores. A região aumentou, então da Grande Campinas já virou Grande Ribeirão Preto. E esse ano a gente começou na Grande Sorocaba. Para quem conhece São Paulo, são polos industriais muito grandes no estado de São Paulo. E eu também trabalho num grupo de Stanford que trouxe para o Brasil um programa de especialização docente, que a gente chama de PED Brasil. E um menino foi nosso estagiário num curso que a gente estava dando na USP Piracicaba, na Exalc, né, que a gente chama. E aí o menino lá trabalhando com a gente, o estagiário, engenheiro agrônomo, já está no 3º ano. E no último dia do encontro eu falei para ele, para todo mundo, vamos, né, comemorar o último dia, vamos tomar uma cerveja, comer um peixe lá do Rio Piracicaba, né? Vamos comer um peixe, tudo. Aí eu contando para todo mundo essa experiência da formação de iniciação científica e tecnológica nessa região, que estava trazendo grandes frutos. Tudo na educação é muito demorado. Nós já estamos no 11º ano, então de uns 3 anos para cá que a gente está vendo grandes frutos e qualidade. E eu contando tudo isso para as outras professoras. Aí esse menino virou para mim e falou assim, eu participei da feira, que a gente fala que é a Mostra de Ciência e Tecnologia do Instituto 3M, que é apoiado financeiramente pelo Instituto 3M. Eu falei, você participou? Você foi finalista na feira? Não, eu só desenvolvi projeto e a minha professora levou a gente para visitar a feira. A gente foi visitar a feira e de ver todos aqueles projetos, né, de todas as regiões, com diferentes problemáticas, de diferentes áreas, porque a gente trabalha com 7 categorias, né, humanas, sociais, engenharias, bio, saúde, agro. Então tem várias categorias. Só de ver aquilo e de ter desenvolvido o projeto, de ter passado por todas as etapas, aqui na Exalc eu consegui ser monitor. Então ele passou a ser monitor, sem ter sido finalista, ele não foi selecionado para ir para a feira, mas ele agradece até hoje a professora que ajudou ele a desenvolver projeto e a ter levado ele para visitar a feira. Porque isso mudou a vida dele lá dentro da universidade. Então, nem sempre a gente precisa ser finalista. Só de visitar também serviu, também ajudou. Tá bom?
Claro. Eu vou só complementar um pouquinho do ponto de vista da gestão, porque eu imagino que vocês devem pensar também. As feiras científicas, elas têm custo, né? Tanto o custo da hora do professor, que está desenvolvendo esse trabalho com os alunos, que não dá tempo, por causa do nosso currículo extenso e tudo, estar na sala de aula trabalhando com esses projetos têm que ser lapidados para serem apresentados. Então, tem educação continuada, tem horas extras, né, relacionadas. E também tem o custo da viagem. Muitas dessas competições, elas começam online. Então, tem uma parte gratuita, uma parte que eles vão começar online e tudo mais. Mas quando chega na hora de apresentar mesmo esses finalistas, aí existe um custo. E isso deve ser pensado como um investimento da escola nessa formação. E com orgulho também, porque todo esse desenvolvimento desses alunos, vencedores, finalistas ou não, é muito importante, como elas falaram, né? E aí, para poder ter tempo de pergunta, eu acho que era uma boa a gente chegar na última pergunta mesmo, que é a questão de quais que vocês recomendam, quais que vocês acham legais, pensando justamente nesse gancho do que vale o investimento do trabalho das professoras, dos alunos e do investimento da escola nesse processo, né? Então, tem muita feira, gente, muita feira. Se der um Google, vai ver que tem muita feira científica. Mas eu acho que é importante fazer um filtro sobre, como ela disse, tem custo. Mas existem feiras 100% online e gratuitas. Então, fazer um recorte sobre qual é o objetivo e qual é o espaço que no momento dá para ocupar. E aí, pensando nisso, eu separei 3 nomes. Primeiro, acontece no Rio de Janeiro, que vai acontecer no final de novembro esse ano, que é a FECTI, FSCTI. Botar o slide. Tem a FECTI no seu? Não, mas... É o slide, não é o vídeo, não. Sem problemas. Sem problemas. A FECTI, FSCTI, feira... Agora eu vou esquecer a ordem, mas é sobre tecnologia e inovação. Muito obrigada. Espera aí. Feira Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro. Obrigada. Essa feira, ela tem um processo primeiro. Essa ali. Primeiro processo do envio do trabalho, do texto, né? Um vídeo também, caso seja classificado. E ela tem uma fase. Essa fase ela é presencial, ocorre ali na redondeza do Maracanã. Se eu não me engano, é Cefet, eu não estou certa. É Cefet Maracanã, um dia no presencial. E depois tem um processo virtual de votação. Essa é do Rio de Janeiro. Uma outra que eu conheci conversando com o professor Rafael, também do SESI, que ele me apresentou é FEMIC, F-E-M-I-C, Feira Mineira de Iniciação Científica. É uma feira 100% gratuita e 100% online. Então, atende já se possível, né, uma outra necessidade. E, por último, a que eu comentei que a gente participou é a FEBIC. Na FEBIC, que é Feira Brasileira de Iniciação Científica, ela tem o processo... Todas as feiras seguem esse processo, tá? Enviar o texto, algumas pedem logo o vídeo, outras só na segunda fase. Mas depois disso tem uma fase virtual, onde ocorre a avaliação. Tem banca, você apresenta num horário via videochamada. E sendo aprovada nessa fase, vai para a etapa presencial. Então, eu deixo essas 3 ideias. Mas é isso, assim, tem feira totalmente online, totalmente gratuita. Tem feira paga, como a FEBIC é paga. Importante falar, o valor da taxa é relacionado ao nível, né? Se é Fundamental 1, Fundamental 2, tem os valores diferentes. Tem as que são online também, que são pagas, mas o valor normalmente é bem menor. Então, tem uma gama muito grande. Se desse, até minha coordenadora comentou, se fosse para ir em tudo, a gente acabava nem dando aula, porque é muita feira que tem. Mas vale a pena dar uma olhada em uma ou outra para participar. E ainda tem as feiras que são competições, né? Só de fazer prova, que também tem as gratuitas, tem as pagas, mas que, como não é iniciação científica, a gente não chegou nessa questão, né? Geralmente a gente recomenda até no SESI que os professores
participem de eventos que tenham projetos, que desenvolvam projetos por esse valor pedagógico, né? Bom, eu trouxe aqui para vocês, né, o slide da FEBRASE, só a home da página. A inscrição nossa vai até 18 de outubro. Com a pandemia, a FEBRASE passou a ter 2 etapas, a de pré-finalistas e de finalistas. Então, em janeiro, nós tínhamos 500 projetos apresentando virtualmente e em março, mais 300. Tá? Hoje, para 2025, só vamos ter a presencial em março do ano que vem. Tá bom? Se vocês querem saber uma lista de feiras, se vocês entrarem no site da febrase.org.br, lá tem feiras filiadas. Uma das feiras filiadas eu coloquei aqui, que é a Feira do Rio de Janeiro, né, a maior feira do Rio. Ela é filiada à FEBRASE. Quando é filiada, essa feira tem direito a algumas vagas para a FEBRASE, dependendo do tamanho da feira. Então, a gente tem lá uma lista de 40, 50 feiras que vocês podem estar participando, mas, como disse a Tamires, nem todo mundo tem verba suficiente para isso, certo? Nas escolas estaduais, o SESI ainda tem uma verba, vai para mandar 2 grupos, um grupo para algumas feiras, mas nas escolas estaduais as crianças saem vendendo mesmo, sabe? Vendendo trufa, fazendo rifa, festa junina tem barraquinha de não sei o quê para arrecadar, vai pedir na Câmara Municipal. Eles são, quando eles querem, são terríveis, tá bom? Outra coisa que eu queria falar da FEBRASE é que a gente separa a FEBRASE por regiões. E como que a gente distribui esses projetos na FEBRASE? Tá? A gente soma o número de alunos que tem em cada estado no Brasil e depois divide pelos estados. Então, sei lá, o Rio de Janeiro tem 25% do número de alunos do Brasil. Então, 25% das vagas da FEBRASE vão ser do Rio de Janeiro. Esses 25% são divididos por feiras afiliadas, né, feiras que são associadas, e a outra metade desses 25% são pessoas que se inscrevem externo, né, fora de feira afiliada. Eu não fui pela feira afiliada, aí eu me inscrevo por fora de feira. Eu entro na lista lá dos 3.000 inscritos e a gente seleciona 300. Desses 300, 150 são de filiadas, então os 3.000 acabam passando por um grande funil e virando lá a parte de desvantagem, que vira 150, né? Tá bom? No Rio de Janeiro, em 2024, nós tivemos 14 finalistas e 9 projetos premiados. Tá? Como que é a avaliação da FEBRASE, que a Tamires falou essa coisa da avaliação? Nós temos cerca de 1.500 avaliadores que tem que ser, no mínimo, mestre. Então, se alguém aqui se interessar em ser avaliador da FEBRASE, é voluntariado, tá, gente? Pode passear em São Paulo, na feira da FEBRASE, e trabalhar na feira. Olha que legal, né? Então, vocês podem ir, mas essa coisa de ser avaliador da FEBRASE é bem interessante para você entender como que funciona essa questão da avaliação. É bem interessante. De repente, esses aqui são alguns, né, dos projetos. Eu pesquisei rapidamente lá, mas foi alguns que eu tirei, é de vocês. Eu peguei tudo de vocês aí. Aqui, quem que é a dona de quem? Volto, qual? Qual que eu volto? O reservatório? Olha aí. Depois tem que contar. Não sou eu que tinha que estar falando aqui. É eles ali, olha. O pessoal tem que botar a cara no sol mesmo. Gente, estão fazendo trabalhos excelentes. Eu estava falando isso para a Tamires. Tamires, professor tem que falar o que faz.
que acham que a gente não faz nada. É mentira, a gente trabalha... Como que é? A única profissão que trabalha antes de ir para o trabalho, não é isso? E depois que sai do trabalho, trabalha também, né? Então... eu posso já entrar na outra parte, tia? Ah, tá bom. A questão do apoio, né? Apoio das universidades. Oi, fala. Ah, tá. Desculpa, tô terminando aqui. Tem alguns lugares que a gente pode estar estudando para desenvolver iniciação científica, né? Então, tem lá no site da FEBRASE, a gente tem o ápice, que tem o curso de metodologia da pesquisa. São 4 cursos lá, mais um é de metodologia. Lá no site da FEBRASE também a gente tem um acervo da coleção Maker, e um dos volumes, né, é sobre aprendizagem por projetos e problemas, então é outro lugar que a gente pode estar aprendendo. E eu fui banca dessa moça na Federal de São Carlos, que ela, como era mestrado profissional, ela criou esse manualzinho também para desenvolver pesquisa. Tá bom? Então, são lugares que a gente pode estar estudando e se apoiando aí. E tem... desculpa, o principal não falei. Esse aqui foi o guia que eu fui consultora. É o guia da DN, né, lá do Departamento Nacional do SESI, que é de Educação Tecnológica, desde do ensino fundamental até o ensino médio, mas o que eu queria mostrar para vocês é que cada atividade que foi construída por professores, os professores criavam a atividade, mandavam para a gente olhava e falava, dá para mudar isso aqui, dá para mudar aquilo ali, e cada atividade tinha 4 dimensões para a gente olhar. E uma das dimensões é a iniciação científica. Então, em cada ano escolar, tem lá várias atividades que cobrem também a questão da iniciação científica, tá bom? Tem o caderno do professor e do aluno. E parei. Pessoal, a gente tem um tempinho para perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Com alguma dúvida? Vocês sabem isso? Pode começar aqui. Boa tarde, eu sou Elisete, diretora da Escola SESI Laranjeiras. A minha pergunta para vocês é no sentido de que alguns eventos que os professores, às vezes, participam como avaliadores, existe um preparo, né, uma formação paralela a isso, para que eles aprendam os critérios de avaliação. A gente vê até em outros eventos que não são em feira científica, e a gente vê que passar por isso, às vezes, traz muitos benefícios para a sala de aula, para o professor. Acaba contribuindo muito para essa formação, atualização e formação do professor. Vocês conhecem alguma feira que faz essa formação para o avaliador? Fala. A FEBRASE, para a gente fica difícil fazer uma formação, mas a gente tem um manual, a gente tem vídeos, e está tudo dentro do canal, né, da FEBRASE, tem lá os vídeos ensinando os avaliadores, os critérios de avaliação, como avaliar, que a gente fala, a gente sempre tenta deixar claro que, como são doutores e mestres, acham que estão lá avaliando projetos de doutorado de Cambridge, né? Então, a gente tem que reforçar muito essa coisa de que são alunos do ensino médio, do ensino fundamental e médio, porque a FEBRASE aceita o 9º ano também. Então, tem alunos de 9º ano que vão para a FEBRASE e a gente precisa explicar para eles. Então, nós temos vídeo e o manual dos avaliadores. Tá bom? Eu queria só comentar que esse é um ponto muito interessante, porque eu ouvi muito essa discussão na última feira que a gente participou sobre avaliação. E aí, como a gente tem pessoas que vêm da academia e estão acostumadas com o rigor científico, como você citou, acaba transpassando isso para o estudante.
Enquanto que enquanto graduanda, acho que muitos viveram esse peso do rigor científico. E a gente tem que pensar muito nisso. Aqui no ensino médio, a gente está iniciando realmente a ciência. A gente está iniciando o método científico. O que é o que a gente vai analisar, né? Qual o resultado que a gente vai analisar? O desenvolvimento do estudante, a evolução dele. E não o rigor a hipótese que você levantou. É claro que ele vai levantar hipóteses, mas não da forma rigorosa que a gente vê. Rigorosa, nesse momento, não foi muito bom, mas não da forma que a gente vivenciou na academia, que os doutores vivenciam até hoje na academia. Então, eu não sei se todas as feiras preparam, eu sei que tem o manual, a conversa, mas isso é muito importante para a avaliação, até para o resultado final e até para aquela experiência do estudante na feira ser uma experiência totalmente positiva, sem nenhuma desvantagem. E uma das coisas que eu pensaria como desvantagem mesmo é que o meio acadêmico muitas vezes é muito tóxico. E isso é uma coisa que deve ser falada claramente. A ciência, como é produzida não só no Brasil, no mundo todo, ela pode ser muito tóxica por esse rigor, por essa, às vezes, pessoalidade. Não se discute o trabalho, se discute a pessoa. E se isso contaminar os nossos alunos, perde a dimensão formativa e o trabalho pode ficar em risco. Então, eu recomendo, na nossa prática, dar feedback para as feiras. Se isso acontecer, isso tem que ser colocado, porque a nossa função é formar esses alunos, não é profissionalizar na ciência nesse momento, né? Então, a próxima pergunta dele. Boa tarde, boa noite, né? Na verdade, eu queria só trazer uma experiência para fazer a pergunta, né? Eu trabalho numa escola que a pesquisa é um princípio educativo da escola, né? E o conhecimento ele é socialmente construído, né? E lá a gente trabalha basicamente com 2 currículos. Um currículo de conteúdos conceituais, factuais, né? E um currículo de procedimentos, né? Procedimentos de pesquisa e estudo, onde desde do Fundamental 1 até o ensino médio, o aluno ele vai desenvolvendo uma série de procedimentos que são importantes para a pesquisa científica, né? Então, é uma política da escola que todos os professores estão envolvidos, né? E eu vejo um valor nesse documento muito grande. Gostaria até que ele fosse divulgado. Se está lá no site da escola, mas tinha que ser divulgado mais. A pergunta que eu faço para vocês é mais no sentido assim, eu estou percebendo que são pesquisas, que são decisões de um professor, né, que não é uma política da escola. Vocês têm algum documento orientador para vocês? Sim, isso daí é porque as falas aqui estão plurais. Falando pelo SESI, nós temos um documento orientador, sim. A gente produziu esse documento, divulgou para as escolas, e nesse documento acontece o que eu te falei, que existem várias feiras, vários concursos, e a gente destaca os que têm projetos e objetivos alinhados com as nossas propostas. Dentro dessa proposta, a gente tem 17 escolas. Dentro dessa proposta, cada escola vai ter autonomia de escolher, junto dos seus professores, onde eles vão investir os recursos, o tempo, a dedicação. E nós temos os itinerários formativos, que são os clubes de ciências, mas, assim, existe todo um apoio. A gente, nós, os analistas, vamos lá, fazemos banca simulada, apoiamos os professores. Se tiver alguma coleta, a gente vai e tudo. Existe todo um investimento nesse sentido, mas também não pode ser um esforço individual do professor no sentido de que seria uma diversidade muito grande que a gente não daria conta. Então, é uma escolha das escolas, mas ela está pautada num documento que eles tiveram acesso. Entendi. E eu quero saber que escola que é a sua. Eu ia perguntar isso. Uma escola vizinha aqui, Escola Sapereira. Ah, sim. Que a gente trabalha com pedagogia de projetos, né? Então, a gente tem um currículo que vai orientando assim, o nosso trabalho lá, né? Então, no 6º ano o aluno tem que já dominar a produção de resumo, fichamento, resenha, sabe? A gente vai passo a passo introduzindo, sistematizando e aprofundando num conjunto de procedimentos, né? Isso, de alguma forma, cria a liga dentro da equipe, né? Todo mundo sabe ali que
a gente pode como é que seguir está por esse sendo a caminho. experiência? E constrói o processo, né? Isso, Constrói o processo. E como é que está sendo a experiência nas feiras? Como é que eles estão se Não, sentindo? assim, a Como é gente que tá... não participa de feiras externas, né? Ah, só as internas. Só as internas. E Uhum. é um trabalho bem bacana, porque muito mais do que apresentar um resultado final, né? Uhum. É como a gente percebe a autonomia dos estudantes na construção do conhecimento, seja qual for, né? Isso aí. Então, ao final ali do 9º ano, a gente sempre fica com aquela marca, assim, ó, o que a gente quer, qual é a nossa meta lá do 9º ano, né? É o cara estar autônomo para fazer uma pesquisa científica, para desenvolver as suas estratégias de busca de informação, é saber onde que tem uma informação de qualidade. E vocês orientam por tema, pelo ano, ou eles ficam mais livres? A gente tem um espaço chamado projeto de pesquisa. Uhum. Um encontro semanal, né? Onde a gente tem um grupo de professores que dão essa orientação, né? Fazem esse trabalho. Então tem um professor orientador e o professor da turma de projeto, né? E aí esse projeto vai sendo construído ao longo do ano. A gente sempre inicia no início do ano com os procedimentos que são mais importantes daquele ano, para eles meio que se familiarizarem e tal, e depois é que eles vão escolhendo os temas e vão desenvolvendo os temas até chegar na Feira Moderna, que a gente chama da festa do conhecimento da escola, né? Para eles apresentarem esses trabalhos. Entendeu? Mas é isso, essa coisa só se viabiliza porque tem um documento ali que vai mostrando. Sim, nós os temos um caminhos, documento né? sobre os clubes que não é necessariamente vinculado ao documento do. A gente tem um documento sobre as feiras que a gente recomenda, que não é necessariamente vinculado ao documento dos clubes, porque os professores que não quiserem participar das feiras não são obrigados. Isso é uma questão de vocação, de interesse e tudo mais, entendeu? É um acordo que tem dentro das escolas que tem autonomia mesmo para tomar essas decisões. Você ia perguntar alguma coisa para ele? Adorei que a gente fez entrevista com a plateia também. Gente, tem mais alguma pergunta? Ai, meu Deus, 2. Só que a gente está com pouco tempo, né? Mas falta o Felipe. Boa tarde, meu nome é Mary, eu sou pedagoga, eu trabalho com um projeto socioambiental com alunos de 9º ano ao ensino médio, e assim, não é nenhuma pergunta, é mais um comentário de experiência. A gente trabalha com alunos que recebem bolsas do CNPq e da FAPERJ, e quando a gente recebeu, quando começou esse trabalho com esses meninos, a gente viu que ia ter uma grande dificuldade, porque nossos alunos são da rede pública de ensino, e eles têm muita dificuldade de ensino. E aí a gente ficou com medo, né, de ter uma evasão de jovens, né, quando começassem essas pesquisas. Então, assim, comentando, né, o que vocês falaram no começo, a gente começou a trabalhar seminários aplicados à pesquisa com esses meninos. Eles têm também informática aplicada à pesquisa, e você falou da parte emocional, eles também têm um trabalho com a psicóloga. E tem toda essa preparação para a apresentação desses trabalhos, né, que a maioria é na área de botânica. E assim, eu posso dizer assim, que é maravilhoso. Assim, o resultado final, assim, esses meninos amadurecem, críticos positivos, é muito bom. Vocês conseguiram essas bolsas de ser júnior com alguma articulação com a universidade, alguma coisa assim? No Jardim Botânico. Ah, parabéns, muito legal a proposta, a ideia. A FEBRACE, inclusive, anualmente distribui para os finalistas da feira bolsas do CNPq. Esse ano, né, 24, foram 40 bolsas. Né? Então, encerramos, gente, por causa do tempo? Eu acho que sim. Última? Mais uma aqui? Pergunta só? Vamos lá? Só tem 1 minutinho. Sou bem rápida. Eu achei o tema é muito interessante. Eu sou da Superintendência de Avaliação da Secretaria de Estado de Educação. E lá a gente está tentando mudar a cultura avaliativa no Estado.
a prova, a avaliação deixar de ser algo punitivo, algo que vai hierarquizar simplesmente, etc, etc. E nós criamos esse ano uma coordenadoria somente para tratar de feiras e Olimpíadas do Conhecimento. Acautelamos uma verba, tá, para isso, que foi enviada ao Ministério Público, foi aprovado, então nossos estudantes vão para o exterior, a gente financia, a gente consegue fazer toda essa movimentação. Onde é que eu quero chegar com isso? O impacto está sendo muito positivo, não só no desenvolvimento socioemocional das habilidades e competências, como no processo avaliativo. Então, a minha pergunta é o seguinte, principalmente assim para a Tamires, que está aí em sala de aula, trabalhando muito, mas para a professora maravilhosa também, como trabalhar nas feiras científicas e, posteriormente, espero que você participe das Olimpíadas também. Existem as Olimpíadas de Química do Rio, que são nossos parceiros. Somos parceiros da FECT também. Impacta no processo de avaliação, porque é um processo totalmente diferenciado, né? Então, a gente tem que sair da ideia de avaliação como teste, como exame, para entrar nesse processo aí. Como é que está sendo lá? Está contaminando os outros professores? Então, é importante pensar que quando a gente desenvolve um projeto, uma pesquisa científica, não dá para, no final, aplicar uma prova. Não dá. Esse modelo da caixinha da prova da avaliação do teste certo e errado, ele não vale para esses casos, principalmente, não deveria valer para muitos casos, mas não vamos citar isso. Esse processo de produção de conhecimento, eu acredito que a gente precisa reavaliar, repensar na avaliação como um processo. Estipular pequenas metas, até porque o desenvolvimento de um projeto ele é longo, dura meses. E aí, para o aluno, o estudante se organizar, é interessante a gente dispor de pequenas metas e avaliar nessas pequenas entregas. Se isso está contaminando, tá. O que eu observo? Os meus alunos, no geral, porque eu citei essas duas alunas, mas eu acompanho, por exemplo, a equipe de robótica da escola que tem um viés também de pesquisa, e dentro dos clubes de ciência também a gente trabalha muito com entrega de projeto, não avaliação. Eu observo que o entusiasmo, olhando para os estudantes agora, o entusiasmo na entrega ele é diferente. O empenho do estudante, o nosso estudante hoje não é o mesmo quando eu era há muito tempo atrás. É diferente. Quando eu, principalmente, trabalho um projeto onde é da realidade dele, onde ele pode propor uma solução para um problema que ele enxerga, é diferente. Se está contaminando a escola, lá na escola a gente tem os professores pesquisadores. Eles pensam muito nisso. Se quiser chamar a gente também. Um sonho é esse, de que a universidade abra mais vagas para avaliação de medalhistas. Tem alguns, mas eu digo expandir isso. A USP está abrindo agora. E a nossa experiência na robótica e tudo, alguns alunos nossos passaram em universidades fora do Brasil com bolsa, em vários países. Então, são oportunidades, né? Isso é muito interessante para a gente sair desse modelo de prova, né? Só prova, né? Tem mais uma pergunta. Não, tem não? Ah, desistiu. Então, gente, eu agradeço muito todos vocês aqui nesse sábado à tarde. Agradeço a Casa Feijão o convite. Peço desculpa que eu tinha que manter o padrão e não mantive, porque foi muito bom trocar com vocês. Foi muito bom a gente ter essa liberdade, essa autonomia. E espero que a gente possa trocar mais, conversar mais sobre iniciação científica, sobre o fazer científico, sobre a escola como produtora de conhecimento, né? Nossos alunos não estão lá só para absorver, mas para criar e desenvolver também. Agradeço aqui as nossas palestrantes, foi muito bom trocar com vocês, espero que a gente continue, tá bom? Boa tarde para todo mundo. Agora a gente vai ter a palestra de integralidade, educação e espiritualidade com o Frei Beto no Aquário. Tá bom? Boa tarde, gente. Foi um prazer, gente, estar com vocês. É sempre bom conversar com a gente mesmo, né? Da nossa classe. Adoro estar sempre com vocês, tá bom? E qualquer coisa, manda e-mail. O pessoal aqui, eu respondo, eu converso, tá bom? Obrigada, gente.